Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje daremos aí continuidade a mais uma aula do validador de CPF e CNPJ. Bom, primeiro, nós vamos analisar esses dois objetos aqui em primeiro lugar, ok? E logo a seguir, nós vamos analisar essa text box, aqui a TXT modalidade, tá? Que eu coloquei aqui, que ele vai validar tanto o meu CPF ou o meu CNPJ. Mas antes, nós vamos dar uma passadinha aqui nesses objetos para ver qual é a programação que ele está fazendo aí, tá? Vamos lá? Clicando duas vezes, ele vai para o evento clique, ok? Evento clique. E quando eu clicar no OPT física, que é o meu option button, ele vai fazer o seguinte então, ele já vai nomear uma label chamado LBL nome, que é esse cara aqui, LBL nome, para o rótulo nome 2 pontos. Ele vai fazer o mesmo com o LBL modalidade, a caption dele vai receber então esse texto aqui. Ele deverá deixar a TXT modalidade vazia. Ele deverá inserir, né, o font color aqui, ó, é a cor da fonte. Então essa cor aqui, ó, ela deverá ser preta, ok? Uma curiosidade sobre qualquer código que você insere no VBA referente a cores, ele tende geralmente a abreviar. Em certos casos ele tende a abreviar as cores. Você pode inserir, por exemplo, um código de 8, 9 caracteres. Quando você der Enter, você vai ver que ele abreviou para 3, por exemplo. Tá? Isso é uma curiosidade. Ele sempre faz isso. Tá? Então, caso acontecer com vocês aí, ele realmente não se assuste. Tá bom? TXT modalidade.widget recebe 72. Essa propriedade widget, o que ela faz? Olha só, ela está recebendo 72. Ela vai ajustar o tamanho dela para 72. Haja visto que ela é uma caixa menor quando ela está com o CPF. Dá uma olhada aqui, ó. Mas quando eu coloco em pessoa física, em pessoa jurídica, olha só, ele tende a aumentar. Quando eu volto, ele volta para o tamanho padrão. Então, o inicial dela é 72, a propriedade widget. IMG válido, ele vai receber falso. E o IMG inválido vai receber falso também. Quem são esses dois objetos aqui, né? Vamos ver? Esses dois objetos é quando eu digito alguns CPF, dou um tab ou clico em salvar e ele vai aparecer aqui um xizinho. Isso aqui, né, é apenas vamos dizer assim, uma parte aí estética da coisa, né? E a partir do momento que eu digito, por exemplo, um CPF ou um CNPJ válido, né? Vamos ver aqui, ó, 322, vamos digitar aqui esse CPF, 32283250002. Então ele vai aparecer quem? O IMG válido, tá ok? Vamos fechar. Ele vai fazer a mesma lógica no nosso OPT jurídica, que é esse objeto aqui, ó, OPT jurídica. Então, voltando aqui, ele vai fazer basicamente os mesmos passos aí, ó, né? Vai aumentar de 72 para 90, ou seja, ele vai ficar mais comprido. As imagens que representam o CNPJ válido vai ficar falso e o inválido também vai ficar falso.
aqui, né, é a propriedade visible, então ele vai ficar invisível, né? IMG válido ponto left, ele apenas vai o que? Ele vai se deslocar para a esquerda, porque haja visto que ele aumentou aqui, né, na propriedade width, ele aumentou então o seu tamanho. Portanto, o IMG válido deve estar posicionado aqui, ó, na propriedade left em 102. Tudo bem? No campo nome aqui, para que você digite tudo em maiúsculo, execute esse comando. txtnome.txt recebe e uppercase dele mesmo. Então isso aqui faz com que digitar somente letras maiúsculas. Ok? Muito bom. Antes de nós vermos esse objeto aqui, o nosso txt modalidade, que é o objeto que vai validar ou não, né, o nosso CPF ou CNPJ, nós vamos dar um pulinho aqui em módulo 1, ó, e vamos ver aqui como que funcionam, né, as public function. Tá? Eu tenho aqui duas funções. Eu tenho a public function verificar CPF, que é essa string aqui. Em seguida, nós temos aqui a verificar CNPJ. Os dois têm mais ou menos o mesmo funcionamento, evidentemente com outras diretrizes, né? Vamos falar um pouquinho então sobre verificar CPF. Veja, uma public function, ela é um conjunto de instruções, certo? Ela é um conjunto então de instruções, certo? Que vai me retornar alguma coisa. Aqui no caso, você veja aqui, ó, o nome da função é verificar CPF, ok? E ela é do tipo string, ou seja, ela vai me retornar texto, ok? Ela vai me retornar então um determinado texto. Apesar dela ser uma função pública, né, do tipo string, veja, observe uma coisa aqui, ó, ela tem várias variáveis criadas, né? Várias variáveis que foram criadas, que são variáveis inteiras, de números inteiros, né? E aqui ele faz muitos cálculos, né? Bastante cálculo de acordo com a lógica, né? Vamos dizer assim, das regras de criação de CPF, né? Então você veja aqui, ó, que são cálculos que multiplicam, cálculos de soma, né? Agora, o interessante é que ela vai me retornar duas strings, certo? Ela vai me retornar então o CPF válido e o CPF inválido. São essas duas strings que ela vai então, lembre-se, e ela é do tipo string, ela é uma função pública do tipo string. Tá? Bom, me diz uma coisa, onde que você, como que você desenvolveu isso? Olha, eu não desenvolvi, na verdade não desenvolvi, isso aqui eu achei na internet. Veja, eu achei no site aqui, por exemplo, a Excel do seu jeito, né? Veja, quando já tem, né, funções assim que o pessoal já desenvolveu isso há muito tempo atrás, certo? Nós não reinventamos isso aqui, tá? Então a tendência é que você copie, né, isso aqui, né? Ninguém vai fazer todo o trabalho novamente, né, já que já tem pronto. Então o que que eu fiz? Eu copiei esta função, né? Assim como eu copiei também a CNPJ e joguei aonde? Joguei em módulo 1 aqui, ó, né? Módulo 1, joguei dentro do módulo 1. Você pode ver, ó, que eu tenho então duas funções, a verificar o CPF e também há uma outra função aqui, ó, verificar CNPJ, que tem a mesma lógica, né, disso aqui, ó, tá? Comparações, então aqui ele fez comparações. Se a minha função, né, se alguma coisa do cálculo
de divisão, né, for igual a uma outra variável, isso significa que ele vai ser válido. Caso contrário, ele vai ser inválido. A mesma coisa então com o CNPJ, certo? Bom, a questão não é você só copiar e colar, né? A questão é você saber usar isso aqui a seu favor. Vamos voltar aqui, ó, no FRM Print e vamos digitar, vamos clicar duas vezes aqui, ó, no meu TXT modalidade. E você veja bem aqui, ó, que eu tenho basicamente aqui no TXT modalidade, eu fiz o que? Eu tenho basicamente, ó, 1, 2, 3, 4 eventos dos quais eu programei. Eu usei uma certa programação em função daquela função, das funções públicas do qual eu acabei de mostrar para vocês, né? Por exemplo aqui, ó, TXT modalidade after update. Isso aqui é após você modificar a sua TXT modalidade, tá? Então esse tipo de procedimento, o que ele faz? Ao atualizar a caixa, faça isso tudo aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha então? Foi criado duas variáveis do tipo string, CPF e CNPJ. E eu falei para ele o seguinte, ó, se o meu opt física ponto value for verdadeiro, ou seja, se isso aqui tiver checado, que é o caso aqui, ó, né? Se ele tiver checado, o que vai acontecer? Ele vai receber, veja, estou tratando de pessoa física e não jurídica, então ele vai receber 14 caracteres no máximo. Max length, essa propriedade da caixa de texto, ela quer dizer o quê? Que você vai receber então 14 no máximo. E aí eu coloquei, foi colocado aqui, ó, if right left txt modalidade, 4,1 recebe ponto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se da esquerda para a direita houver o caractere, da esquerda para a direita, se houver no quarto caractere o caractere ponto, né? Não é isso aqui que ele quer dizer? Se houver o caractere ponto, então faça. Se da esquerda para a direita ou houver no quarto caractere o caractere ponto, então faça. Muito bem, aqui vai estar a justificativa do porquê que eu criei nessas duas variáveis aqui. CPF vai receber todo o conteúdo então de TXT modalidade, ok? Então o que ele vai fazer? Ele vai repor ponto por vazio. Se houver na quarta posição então ponto, isso significa o quê? Que eu estou digitando um CPF, tá? O CNPJ ele é diferente, tá? O CNPJ, o ponto vai já no terceiro encadeamento de caracteres, do quais a gente vai ver aqui. O CPF então, replace quer dizer o quê? CPF recebe, né, a variável CPF, já que ela recebeu aqui o TXT modalidade, né? Então ela vai receber o quê? Ela vai capturar o ponto e substituir por vazio, assim como no traço também, tá? Então aqui o que ela faz? Ela pega o caractere ponto e substitui por vazio. E aqui ela faz o quê?
Basicamente a mesma coisa. Pega o caractere traço e substitui por vazio. Quando terminar de fazer isso, o que ele vai fazer? O txt modalidade vai pegar ele limpinho, sem traço e sem ponto. Por que eu estou fazendo isso? Olha aqui, ó. Se você reparar aqui nas funções, essas funções, o cálculo delas são feitos sem ponto e sem traço. Essa é uma do propósito aqui. O outro propósito do qual nós estamos nos referindo aqui, né? Um deles é esse aqui. O outro, você veja aqui, ó. Aqui que vai começar agora o retorno da minha função verificar CPF. Se a função verificar CPF em txt modalidade for CPF válido, ou seja, se retornar isso aqui, ó, se esse cara da minha função verificar CPF retornar para mim CPF válido, o que vai acontecer? Ele vai colocar uma máscara, vai pintar aí minha, né? Aqui vai inserir máscara. Isso tudo no evento after update, tá? Ele vai colocar uma cor verde, insere uma cor da fonte esverdeada, né? Aqui a imagem do CPF válido, que é aquele ticadinho, né? Aquele ticadinho será visível, né? Aqui ele se deslocará para a esquerda e, consequentemente, a imagem do CPF inválido ficará invisível. Caso contrário, vai acontecer o quê? Né? Caso contrário, se ele for válido, né? Se ele for válido, ele tende ao quê? Ele tende a perder a máscara. Isso aqui não vai acontecer. Então, no caso aqui, ó, txt modalidade.forecolor, insere uma cor verde caso seja ok, caso ele valide. Caso ele não valide, insere o que? Insere uma cor de fonte em vermelho, a imagem do CPF inválido será visível. Imagem do CPF válido será invisível. Ele vai se deslocar para a esquerda, conforme o número, né? Que seria o 84. E a imagem inválida será o quê? Terá visibilidade, será visível, né? Visível. Ok? Então é isso que vai acontecer caso o quê? Caso o meu OPT física, o valor dele for verdadeiro, ou seja, se ele estiver marcado. Então, estamos ainda no evento After Update.
No caso da opção jurídica, será a mesma lógica, só que eu estou pedindo para ele validar CNPJ em vez de CPF, tá? Então aqui não vou nem comentar, só vou comentar esse cara aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui, ó, a partir do terceiro caractere da esquerda para a direita, se houver o quê? Um ponto. Se houver um ponto, evidentemente que ele está digitando então um CNPJ. Ok? TXT modalidade change, o evento change, mudamos de evento agora, né? O evento change. Então assim que eu digitar, as duas imagens serão falsas. Foi isso que eu defini aqui. Ao entrar, esse enter aqui, ó, é ao entrar, é quando você entra com foco na caixa. Então esse evento aqui, enter, significa que a cor da fonte será preta. As duas imagens, a visibilidade das duas imagens serão falsas. Essas duas imagens aqui, ó, tá? Tranquilo? Por que que eu coloquei ponto left? Porque se eu colocar pessoa jurídica, ele aumenta essa caixa aqui para que todos os caracteres fiquem visíveis ao usuário. Então, essas imagens, elas devem se deslocar aí à direita, né? À direita ou à esquerda, você tem essa propriedade left aqui, ó, do qual você pode tranquilamente deslocar ou à direita ou à esquerda. Está em 114 aqui, vou colocar em 110 e observe aqui, né? Olha lá. Volto para 114, ele andou à esquerda, à minha esquerda, e agora ele andou à minha direita. Então essa propriedade é uma propriedade de deslocamento, ok? O que mais que temos aqui? Nós temos também o keypress, né? Do keypress. Keypress, como eu gosto muito de estar utilizando, né? Essa coisa de digitar e ele já ir colocando, né, a pontuação. Então ele vai formatar da seguinte forma, dessa aqui, né? Ok? Traço 11. Então vamos lá, ele tem que ter 14, certo? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 caracteres, que é o formato aí do CPF, tá bom? Para quem não assistiu a aula ainda do cadastro de clientes que nós fizemos há um tempo atrás, aí, assista, eu explico detalhadamente esse procedimento de você estar digitando e ele inserindo esses caracteres automaticamente, tá? Eu quero dizer uma coisa, se caso vocês não tenham ainda a planilha cadastro de clientes, eu a deixei disponível na última aula, ela já pronta, ok? Igual vou fazer com essa aqui eu vou disponibilizar então a planilha toda, ok? Na última aula, tá bom? Portanto, esse foi então os procedimentos dos quais eu trabalhei com a nossa TXT modalidade, tá? Então na verdade foi esses procedimentos aqui. Uma outra questão, né, que nós vamos ver aqui e enfatizar bastante será o botão salvar, tá? O botão salvar. Esse botão salvar, ele vai fazer o quê? Além dele incluir os registros, né? Ele incluir aqui nome e CPF, se é pessoa física ou não, vai incluir código e tal. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o CPF, verificar se ele já existe ou não. Se ele já existe, não vai ser possível cadastrar. E também ele vai validar o que está aqui. Além dele validar digitando o CPF lá no After Update, tá?
ele vai também não deixar salvar caso o CPF ou o CNPJ seja falso, ok? Então é isso aí que nós vamos ver na nossa próxima aula, tá? Nós vamos terminar daí de ver o botão, provavelmente a gente faça aqui, né, o botão navegar, né? Verifica os botões aqui do novo até o excluir, ok? Vamos verificar o que foi feito e depois nós vamos aí para o localizar, beleza? Bom, por hoje é isso aí, tá? Espero não ter me prolongado muito na aula. Gostaria de fazer aulas mais curtas aí, tá? Mas às vezes não é possível, tá bom? Valeu, pessoal! Forte abraço para vocês e até a próxima aula.